Muito bem, nós vamos ler a palavra do nosso Deus lá no livro dos Salmos, no primeiro capítulo. E eu quero, nesse texto que é muito conhecido nosso, eu quero desafiar a mim e a você para que nós não nos afastemos de Deus. Para que cada um de nós não se afaste de Deus, os desafios são muitos, são diversos e são diferenciados. Os seus desafios para que você não se afaste de Deus são diferentes do desafio da pessoa que está do seu lado. Talvez o seu cônjuge, o seu esposo ou a sua esposa, que também tem os seus desafios, mas são diferentes dos seus, diferentes dos meus. Cada um de nós tem os seus desafios. E eu gostaria que, daqui a pouquinho, quando nós formos orar, logo depois da leitura do texto, eu gostaria que você pudesse pedir a Deus que dê para você consciência, plena consciência de quais são os desafios de Deus para que você não se afaste dele. Então, a palavra de ordem é: não se afaste de Deus. O texto, Salmo 1, os 6 versículos dizem o seguinte: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é assim o caso dos ímpios. Eles são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E, lembrando disso, dessa expressão, o caminho dos ímpios leva à destruição, eu quero lembrar aquilo que a palavra de Deus diz para nós, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Lá em João 10:10 é que a palavra de Deus diz isso. Ela diz que eu e você temos alguém que busca como um ladrão roubar algo de nós. E eu quero que você pense nessa noite que a sua comunhão com Deus, a sua proximidade com Deus, que o desejo e o prazer de estar na presença de Deus e o viver as coisas de Deus, tudo isso está constantemente em risco na minha e na sua vida. E nessa noite, então, eu quero trazer para nós 6 conselhos para que nós consigamos continuar na presença de Deus, para que nós consigamos persistir, permanecer, não desistir, não pular fora. E ontem à noite, aqui com os jovens, eu compartilhei um pouquinho desse mesmo texto. E eu disse o seguinte: ninguém se desvia de um dia para o outro. Também ninguém levanta um determinado dia e diz: hoje eu vou largar tudo, hoje eu vou chutar o balde, hoje eu não quero mais, a partir de hoje eu não quero mais saber de Deus. Ninguém faz isso. Pessoas como eu e você que estavam em algum momento aqui, junto conosco, talvez hoje estão longe, mas isso foi acontecendo devagar, paulatinamente, passo a passo. Talvez porque eles não tinham consciência de contra o que eu preciso lutar. Talvez eles até tinham consciência, mas achavam que um pouquinho disso, um pouquinho daquilo não traria tanto malefício, não faria tanto mal. E por isso, nesse momento, eu quero convidar você. Nós vamos orar. E eu quero convidar você a orar silenciosamente. E orando silenciosamente, eu quero que você peça a Deus: Deus, me dá consciência
de que guerra é essa que eu preciso travar. Essa guerra que é só minha, Deus. Mas me mostra, me fala, me dá plena certeza, plena consciência, para que eu possa me armar nesta guerra, para que eu não vá a ser levado e não sucumba. Peça isso ao Senhor, baixe sua cabeça, feche seus olhos e fale com Deus, só entre você e o Senhor Deus. Pai amado, estamos diante da Tua palavra e queremos, ó Deus, nos posicionar diante dela e também, ó Deus, nos posicionar ao Teu lado nesta noite. Queremos, ó Deus, entender de que forma o Senhor deseja nos desafiar. De que maneira, ó Deus, o Senhor deseja trabalhar nas nossas vidas. De que maneira, ó Deus, nesta noite, a Tua palavra deseja transformar em mim e nos meus irmãos. Nós que estamos aqui, ó Deus, e talvez, ó Pai, tantas outras pessoas que estão em suas casas. Pessoas, ó Deus, que talvez agora, Pai, estão num leito de dor, num leito de hospital. Talvez, ó Deus, pessoas que estão tristes, desanimadas. Talvez pessoas, ó Deus, que decidiram não ir à igreja nesta noite. Talvez, Senhor Deus, pessoas que decidiram não mais ir à igreja alguma. Talvez, ó Deus, pessoas que passaram por dificuldades e, ó Deus, agora estão fracas, oprimidas, deprimidas, sofrendo, ó Deus. E, ó Pai querido, são pessoas que com certeza o inimigo das nossas almas busca tragar. Então, ó Deus, eu quero clamar que o Senhor nos fortaleça. Usa, Senhor Deus, a Tua palavra em nossos corações nesta noite. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Nessa semana, estava olhando algumas coisas na internet e encontrei uma postagem lá que dizia o seguinte: diga que você é batista sem dizer que você é batista. E aí então cada pessoa escrevia alguma expressão que fazia ela e todos os outros entenderem, esse é batista, mas sem dizer que era batista, né? E aí então alguém colocou lá, pela ordem, senhor presidente. O outro colocou assim, vamos fazer agora uma oração silenciosa. Né? Aí eu lembrei do quanto eu gosto de oração silenciosa. E o quanto ela é vital e importante. Uma outra pessoa colocou lá, a única regra de fé e prática é a palavra de Deus. E várias outras pessoas foram lembrando de tantas coisas. E, meus irmãos, eu fiquei feliz por ser batista. Eu gosto de ser batista. Sou batista minha vida toda. E não estaria em outro lugar. Sabe por quê? Porque nas igrejas batistas, nós damos o espaço principal para a palavra de Deus. E esse é o desafio que eu quero trazer para nós nessa noite. E é isso que o texto vai nos dizer. E um dos conselhos que eu quero deixar para nós está relacionado com a palavra de Deus. Como é importante a palavra de Deus na vida de cada um de nós. Não se afaste de Deus. Não se afaste de Deus, independente do que você esteja vivendo. Não se afaste de Deus, independente do quanto já tenham machucado você. Não se afaste de Deus, independente de o quanto você já se decepcionou. O quanto você, talvez confiando em pessoas, ou em estruturas, ou em amizades, ou em grupos, você já foi levado a se decepcionar, a se entristecer. Quem de nós nunca foi machucado? Quem de nós poderia dizer, olha, todas as pessoas em quem eu confiei, de fato mereceram a minha confiança? Claro que não. Todos nós já fomos tremendamente machucados. E eu quero dizer ainda mais,
que ser fiel a Deus vai nos levar, em determinados momentos, a sermos, sim, machucados. Então, existem algumas dessas machucaduras que precisam acontecer nas nossas vidas. É quando nós somos, então, desafiados a dizer: aqui viemos. Por exemplo, você de fato está aqui, eu de fato estou aqui para servir ao nosso Deus? Essa de verdade é a inspiração dos nossos corações? Se a inspiração do meu coração é servir a Deus, se alguém me dá uma cotovelada e me dá um chega para lá, que culpa Deus tem com isso? O que foi que Deus fez? Nada. Então eu continuo, mesmo que caindo e cambaleando e com dor, ali onde veio a cotovelada, mas eu continuo servindo a Deus. Ah, meus queridos, como nós somos, ao longo do nosso dia a dia, desafiados a fugir. E aí até parece que se estivéssemos longe de Deus, seria melhor, seria mais fácil, seria mais leve. Claro que não. Se for difícil ao lado de Deus, longe dele, vai ser tremendamente mais difícil. E eu vou muito mais longe, vai se tornar impossível eu ou você sermos verdadeiramente felizes. E é sobre essa felicidade que o texto começa falando, e ele diz assim: verdadeiramente feliz. Ou na versão que eu li antes, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Eu vejo nesse primeiro versículo 3 níveis de afastamento de Deus. E esses 3 níveis estão colocados ali no versículo de trás para frente, né? Então, o primeiro nível é aquele que o texto cita em terceiro lugar. Ele fala ali: não se assenta na roda dos zombadores. Sabe o que é isso? É você olhar um grupinho de pessoas e você achar que aquele grupinho serve para você. Independente de quem sejam, independente de como pensam, independente de que tipo de pessoas são aquelas. Esta é a primeira forma como Satanás busca nos afastar de Deus. Busca nos afastar de Deus porque quer roubar. O que ele veio para roubar? Que diz? Fala bem alto. Roubar, mas roubar o quê? A alegria, o que mais? Lembra, só deixa eu aproveitar, lembra Davi dizendo para Deus: volta a dar-me a alegria da tua salvação. Por quê? Porque o pecado me afasta de Deus e me tira, me rouba esta alegria. E tantas outras coisas que estão sendo tentadas, ou se tenta roubar de cada um de nós. Tenta se matar dentro de nós o desejo e a disposição, a vontade, o ânimo, destruir. Não é uma brincadeira. É uma verdadeiramente guerra em que nós estamos envolvidos. Eu e você estamos em guerra. E o meu desejo para nós é que nós não nos afastemos de Deus. O primeiro nível que eu enxergo aqui é quando nós nos aproximamos daqueles que estão com o coração disposto a zombar de Deus. São pessoas que têm o coração longe de Deus. Sabe, queridos, nós hoje em dia somos desafiados a aceitar tudo e todos. Mas eu quero dizer para você que Deus não aceita tudo. Deus aceita a todos. Todos aqueles que precisam dele, Deus está de braços abertos. Mas existem condutas que Deus não aceita. O tempo pode passar, nossa cultura pode virar de cabeça para baixo. Deus vai continuar não aceitando determinadas coisas. E existem pessoas que
vão tentar nos puxar para o seu estilo de vida, para a sua forma de pensar, para os seus conceitos, para as suas prioridades. E quando nós aceitamos sentar naquela rodinha, nós já começamos a nos afastar. O segundo nível, ele diz o seguinte, é quando nós imitamos a conduta. Primeiro, eu só estava junto. Depois, eu começo a imitar uma coisinha ou outra, não é tudo de uma vez. Não, é uma condutazinha e depois uma outra. E a palavra de Deus diz que só é feliz aquele que não faz isso, porque só é feliz aquele que não está se afastando de Deus. E ainda, depois aí diz que nós vamos passar a seguir o conselho dos ímpios. Aceitar a companhia, depois ver como normais e até praticar algumas ações e atitudes, e depois é deixar que os conselhos dos ímpios, e ímpio é aquele que não teme a Deus. Como que o ímpio poderia aconselhar-me? O que o ímpio teria para dizer para mim? Seria algumas expressões parecidas com aquela da mulher de Jó. O que disse ela para ele? Ela disse: abandona o teu Deus e morre. Olha o que Deus está fazendo com você, disse ela. Olha o estado em que você está. E ela está dando um conselho: abandona o teu Deus, larga tudo isso, chuta tudo isso para longe de você e vai viver a sua vida. Quantas vezes você já não foi desafiado e talvez uma vozinha que não tinha rosto, que não era uma pessoa claramente, ou talvez alguém de corpo presente na sua frente. Talvez alguém importante para você. Talvez alguém que você ama. Talvez alguém com quem você se relaciona. E esse é o desejo de Satanás, nos afastar de Deus. E é por isso que a palavra de Deus aqui está dizendo que só é feliz. E ainda diz como é feliz, verdadeiramente feliz, apenas aquele que não faz, que não se assenta na roda dos zombadores, que não imita a conduta dos pecadores e que não segue o conselho dos ímpios. Ah, meus queridos, talvez essa é a hora quando a gente precisaria parar um pouquinho e a gente precisaria perguntar para nós mesmos: será que algum desses níveis já não está acontecendo hoje na minha vida? Será que eu já não estou em algum desses níveis de distanciamento? Será que eu já não prefiro determinadas companhias, ao invés, por exemplo, de estar em companhia do povo de Deus? Será que as conversas do povo de Deus se tornam chatas? Por quê? Porque são aqueles que o tempo todo ficam falando de Bíblia. São aqueles que ficam o tempo todo me convidando para ir à igreja. São aqueles que ficam o tempo todo lembrando que faz algum tempo que eu não vou, que eu não participo desta ou daquela atividade. E então, talvez, os meus ouvidos já não gostam tanto. Talvez a conduta que alguns estão vivendo já está sendo imitada por mim. E talvez já faz algum tempo. Alguns de nós, talvez, estão procurando ter vidas duplas. Agir de um jeito enquanto estamos aqui e agir de um outro jeito quando estamos em um outro local. Para pensar como esse é um verdadeiro desafio na vida de cada um de nós. E o desejo da palavra de Deus é que nós não nos afastemos de Deus.
São muitas as pessoas que estão se afastando de Deus. São muitas as pessoas que estão longe de Deus, porque vão se permitindo contaminar pelo mundo, pelos prazeres do mundo, pelas alegrias do mundo, por aquilo que o mundo vai trazendo, as amizades do mundo, as ideias do mundo, os interesses do mundo, as prioridades do mundo, os valores do mundo. Tudo isso vai sendo colocado em substituição aos valores do reino, às prioridades do reino, os interesses do reino, as ideias, o pensamento do reino que nós encontramos aqui na palavra de Deus, as pessoas, as amizades do reino. Nós precisamos, meus queridos, lutar contra tudo aquilo que se opõe ao reino do nosso Deus. Dentro desse contexto, eu quero apresentar para você 6 conselhos que nós encontramos aqui nesse texto. E o primeiro deles está lá no versículo número 2, que diz o seguinte: ao contrário, ou seja, ao invés de se assentar na roda dos escarnecedores, de imitar a conduta dos pecadores e de seguir o conselho dos ímpios, ao contrário disso, a sua satisfação, a sua alegria está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Meus queridos, não é só o quanto você tem conhecimento de Bíblia, não é só o quanto você leu a Bíblia nesta semana, mas qual é o nível de prazer que este livro consegue produzir no seu coração. E se você disser que você gosta muito, que a Bíblia é muito importante para você, mas você não lê, mas você tem uma vida corrida demais, você tem muito pouco tempo e você tem muitos outros afazeres, e quando você vê, o dia passou e você acabou não lendo a Bíblia naquele dia, nem no dia anterior, e nem nos 2, 3, 4 e assim por diante. Quantos de nós pegam a Bíblia apenas para vir ao culto? Quantos de nós não pegam a Bíblia nem para vir ao culto, porque nós vamos colocar os textos ali? Então, quantos de nós não se sentem envergonhados quando talvez alguém aqui na frente diz assim: vamos abrir nossas Bíblias em Amós. Amós, meu Deus, eu não sabia nem que tinha Amós aqui. Quantos de nós? E meus queridos, isso é muito triste. E isso é parte do plano de Satanás, nos afastando. Veja, ao contrário, a sua satisfação, a sua alegria, o seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como se a cada pergunta que alguém me faz, eu tivesse uma resposta dizendo sempre mais ou menos assim: a Bíblia fala assim, e assim, e assim. Vamos tal coisa? A Bíblia fala assim, assim, assim. Nós seríamos chatos, né? Mas a Bíblia está dizendo. Nós é que acabamos não indo a ela. Nós é que acabamos não nos interessando. Por quê? Porque nos falta alegria. O primeiro conselho é: não se afaste da palavra de Deus. Não se afaste. E sabe, o sentimento no meu coração, enquanto eu estou falando sobre esse assunto, não é uma mão pesada nas suas costas, ou um cascudo na sua orelha. Não. É a de alguém que entende que você está numa guerra, e nessa guerra você vai sendo desafiado a se afastar da palavra de Deus.
É alguém que consegue ter compaixão dos nossos corações. É alguém que consegue olhar para si mesmo e também precisa se perguntar: quanto de alegria e de prazer tem no meu coração? Assim como uma árvore plantada junto às correntes de água que dá fruto no tempo certo, nós devemos estar sempre sendo alimentados pela palavra de Deus. E é a palavra de Deus, apenas a palavra de Deus, que consegue nos alimentar. E ela é tão importante. Ela é alimento para as nossas almas. Ela também é luz para o nosso caminho. Salmo 119, o verso 105, diz exatamente isso. A palavra de Deus. É o quanto isso é importante para mim, o quanto eu anseio isso. Então, não se afaste da palavra de Deus. Meu segundo conselho para nós nessa noite é: não se deixe influenciar pelo mundo. Saiba que o mundo não quer apenas a sua companhia. O mundo não quer apenas comer algum churrasco junto com você, bater papo, se relacionar comigo, com você, e às vezes até parece. Parece que tudo é tão inofensivo. Sabe, aquele convite para trabalho, talvez aquele negócio, vamos abrir um negócio juntos. Para se perguntar o que vem lá do outro lado. De que maneira talvez o mundo está tentando me influenciar nesse exato momento. É quando Satanás, conhecendo as nossas necessidades, conhecendo os nossos anseios, conhecendo aquilo que é importante para os nossos corações, ele vem e apresenta alguma coisa que vai sim nos afastar de Deus, mas vai parecer tão inofensiva, vai parecer tão boa, tão gostosa, tão positiva, e ele, o próprio Satanás, ainda vai dizer nos nossos ouvidos o seguinte: mas para pensar, Deus não quer que você seja feliz? E a gente, bobinho, fala: claro, Deus quer que eu seja feliz. Então isso aqui não vai te fazer feliz? Pensando bem, sim, então isso aqui só pode ser parte do plano de Deus. Só pode ser vontade de Deus. Por quê? Porque Deus não quer você infeliz. E eu vou dar um exemplo. Semanalmente, eu lido com pessoas que estão pensando em se separar. Pessoas que já não aguentam mais, que não vivem uma vida feliz. Pessoas que já não aguentam mais porque já fizeram muitos dos seus esforços. Já buscaram N saídas. E aí então chegaram a determinada conclusão: Deus não quer isso para mim. Deus não quer que eu fique nesse casamento ruim. Deus não quer que eu fique nesse casamento fracassado. Deus não quer que eu continue aqui sofrendo, padecendo ao lado deste homem ou ao lado desta mulher. E é verdade. Deus de fato não quer que o casamento seja ruim, nem fracassado, nem que nós estejamos padecendo um ao lado do outro. Mas Deus também não nos aponta que a separação é a saída ou a solução. Mas lá fora, longe da palavra de Deus, as pessoas enxergam que a solução é: separa. Acaba logo com isso. Quanto tempo você ainda vai continuar sofrendo, passando pelas mesmas coisas? E aí então parece tanto que aquela pessoa que está aconselhando você, parece que ela está interessada em você, parece que ela está interessada no seu bem-estar, parece que ela realmente se importa com o seu melhor, com o melhor para você. Mas é quando a palavra de Deus diz: são os conselhos dos ímpios chegando nos nossos corações. Então, não se deixe influenciar pelo mundo. O meu terceiro conselho para você
Medite na palavra de Deus, mas faça isso de forma constante. O texto diz dia e noite. Não é uma vez por mês, não é uma vez por semana. Por isso, esse tempo que eu e você temos aqui na casa do nosso Deus, ele não é para ser o momento quando você pega combustível o suficiente para andar tudo o que der para andar. Não. Não. Nós estávamos viajando dias atrás, e aí, quando estávamos saindo de casa, eu disse para minha esposa: vou fazer o carro render, o combustível render o máximo possível. Nossa viagem eram 813 quilômetros, mais ou menos. Vou fazer render o máximo possível. E aí enchi o tanque, tudo que cabia. E aí então, fomos indo. E fomos indo. E aí, quando estávamos faltando uns 100 e pouquinhos quilômetros, o mesmo combustível, eu falei para minha esposa: ó, dá uma olhadinha aqui. Né? Tava ali o GPS marcando quantos quilômetros faltava, e tava ali o marcador mostrando qual era a autonomia que eu ainda tinha. 85 quilômetros eu consegui andar. E eu falei para ela o seguinte, olhei para ela, brinquei, disse assim: você crê que a gente consegue chegar lá com esse combustível? E aí ela falou: ah, para que isso? Para que passar por, como é que ela falou? Passar por esse nervoso ou alguma coisa assim. Para quê? E aí eu falei para ela assim, para a gente conseguir saber até onde dá para ir. E sabe, irmãos, eu já conto a continuação dessa história, mas às vezes a gente faz isso na vida. A gente tenta ver até onde dá para ir. Até onde dá para eu ir aqui nessa pontinha sem cair? Me lembro quando eu era pastor lá em Foz, a gente não usava púlpito, então tinha exatamente assim, e eu vinha até a pontinha, né? E eu ficava aqui andando, e aí várias pessoas falavam para mim depois dos cultos: pastor, não vai na beirinha ali. Para que isso? Não está vendo que metade do pé já está para fora ali? Para quê? E é mais ou menos assim que às vezes a gente decide andar. Sabe? Qual é o limite? Quanto dá? E quando nós estamos falando de alguma coisa inofensiva, dá para você brincar, dá para você descontrair, dá para você dar risada. Mas aquilo que a palavra de Deus está nos falando é: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Não é uma brincadeira. De fato, eu quase consegui fazer 800 quilômetros com um tanque de combustível. Fiquei feliz, alegre, mas acabei colocando combustível antes de chegar lá, né? E já passei alguns outros perrengues em outras situações em que tinha que ter abastecido e aí depois não aparecia mais posto. E aí você anda e nenhum posto mais fala: mas não é possível, não mora ninguém aqui, ninguém usa combustível por aqui, por perto, e a gente anda. E algumas vezes Deus já teve que fazer algum milagre, talvez na minha, talvez na sua vida. Mas isso é diferente de quando eu digo assim: não, eu vou andar 1000 quilômetros e o tanque que seja suficiente. Por quê? Para que passar por isso? O meditar na palavra do Senhor deve ser constante, deve ser dia e noite. Sabe por quê? Porque a tentação é constante. Porque as tentativas de Satanás são constantes. Quem disse para mim ou para você que Satanás vai nos tentar uma vez por dia? Quem disse para nós que ele vai nos tentar naquilo que nós já estamos prontos ou já estamos preparados? Quem disse para nós que vai ser da forma como nós muitas vezes imaginamos ou no momento em que nós estamos mais preparados?
Se você já lê a sua Bíblia todos os dias, continue. Não pare. Mas não precisa ler uma única vez no dia. E a palavra de Deus está indo além quando ela diz assim, ó, medita. Na sua palavra, medite dia e noite. É exatamente assim que Deus espera que nós possamos viver, meditando naquilo que o Senhor Deus tem nos falado. Então, eu e você precisamos carregar esta mensagem conosco diariamente e mais as outras. Você já parou para perceber quantas vezes Deus fala conosco diariamente? Quantas vezes Deus fala na minha mente, no meu coração, e Deus fala através da sua palavra? Quantos cultos nós participamos? Num único culto, quantos textos bíblicos são apresentados? E nós precisamos permitir que a palavra de Deus fique borbulhando dentro dos nossos corações. Isso significa buscar nas Escrituras toda a orientação para todos os momentos, em todas as circunstâncias, porque nós não somos capazes sozinhos. Se você consegue reconhecer isso, você não é capaz sozinho. Eu sei que eu não sou capaz sozinho. Eu sou só um miserável pecador. E como é bom quando a gente entende que Deus está ao nosso lado. E que Ele já nos deu a sua palavra. E ela então vai nos guiar. Mas precisamos que isso seja dia e noite. Quarto conselho é confie no Senhor em todas as circunstâncias. O salmista, ele lembra que aquele que confia no Senhor não se deixa abalar. Veja, é como árvore plantada à beira de águas que são correntes. É como se fosse uma árvore numa terra bem regada, independente de em que terra nós estejamos. Porque nem sempre estamos ali do lado do rio. Nem sempre estamos numa terra boa, fofinha. Quantas e quantas vezes a nossa vida se desenrola numa terra árida. Quantas e quantos momentos da vida nós nos sentimos tão longe dos recursos, mas mesmo estando longe dos recursos, Deus vai fazer com que aquele que medita na sua palavra viva exatamente da mesma forma como aquela árvore que está plantada junto a ribeiros de águas. Não importa quais são as circunstâncias das nossas vidas, não importa aquilo que você está vivendo, não importa aquilo que você está passando, não importa quais são os desafios, não importa quais sejam as alegrias ou tristezas, não importa o que tenta fazer você desistir, desanimar, sair correndo. Talvez sim você tenha muitos motivos para desistir. Talvez sim você tenha muito motivo para chorar, para desanimar, mas Deus deseja fortalecer você. Por isso, confie no Senhor, na circunstância atual da sua vida. Não importa qual seja ela, hoje, confia. Confia de todo o seu coração. Meu quinto conselho é: seja paciente e espere. Você percebeu que o texto aqui fala sobre dar fruto no tempo certo. Precisa de tempo. Precisa de paciência, precisa esperar quando é que vai ser a mudança, a transformação, a vitória. Talvez você está na presença de Deus lutando. E como eu dei como exemplo antes o casamento, talvez no seu casamento você está lutando. E eu quero dizer, seja paciente.
e espera, mas não é espera pelo outro, não é espera pela boa vontade do outro, não é espera pelas circunstâncias mudarem, é espera no Senhor. Confia no Senhor e espera nele. É no Senhor que nós precisamos esperar. Por quê? Porque assim como uma árvore não dá frutos em qualquer momento, não dá frutos fora da sua estação, eu e você também precisamos crer que as nossas vidas vão frutificar. Só que vai ter o momento exato, dar fruto no tempo certo. Não deixe que as suas folhas murchem. As folhas murchas, talvez somos eu e você andando cabisbaixos, olhando para o chão, sem alegria de levantar a cabeça e olhar para frente. Talvez com medo. Talvez medo das emboscadas, medo das armadilhas. Quantas e quantas vezes nós já nos encontramos em circunstâncias em que parece que estão armando alguma coisa contra nós. Parece que estão preparando um laço para nós, mas é a palavra de Deus também que nos diz que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro. Então, deixe que armem laços para você. Para de se preocupar com isso. Para de achar que é você que tem que cuidar de si mesmo. Para de achar que você tem que se proteger. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Essa é uma grande mentira que está na boca de Satanás, sendo dita nos nossos ouvidos. O meu Deus é por mim. Amém, irmãos? O seu Deus está do seu lado. É um Deus que nunca vai deixar você, nunca vai te abandonar, só que tenha paciência e espera no Senhor. Um personagem bíblico que me chama muito a atenção, que precisou esperar mesmo, foi Abraão. Ele precisou esperar 25 anos, alguma coisa que podia se resolver em 2 dias. Já parou para pensar? E aí então, nessa hora, é quando Satanás talvez diz no seu ouvido, viu? Que Deus é esse? Que Deus é esse que fica provocando vocês? Que Deus é esse que podia resolver a sua vida fácil e rapidamente, mas fica dificultando a sua jornada. E aí eu preciso dizer para nós, meus queridos, que eu e você não somos o centro. No relacionamento entre eu e Deus, Deus é o centro. Nesse relacionamento sou eu que preciso me render a Ele. Sou eu que preciso viver de acordo com os desejos dEle. Sou eu que preciso entender aquilo que agrada o coração dEle, do meu Deus. Não é Deus que tem que viver em função de mim ou de você e alegrar as nossas vidas e fazer com que tudo corra bem, porque nós chamamos de correr bem aquilo que é a nossa vontade. Não é? Mas a palavra de Deus lá em Isaías diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. E os pensamentos do Senhor são muito maiores, elevados. Então, a palavra de Deus também nos ensina que quando Deus nos coloca para esperar, Deus nos torna melhores. Você se torna capaz de esperar. Uma pessoa que é capaz de esperar e uma pessoa que não sabe esperar, que não consegue esperar, tem muita diferença. Essa pessoa que consegue esperar é a pessoa que Deus quer que você seja, que eu seja. Por quê? Porque nós
estamos sendo tratados, ensinados. Deus está lidando com as nossas vidas. E o último conselho: permaneça firme e busque alegria exclusivamente naquilo que vem do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor. Eu disse logo no início que nós vamos sendo assediados por tudo aquilo que é do mundo, em contraste a tudo aquilo que é do reino. E eu quero agora lembrar que enquanto o mundo coloca pessoas para influenciar você, Deus também vai colocar pessoas para fazerem diferença na sua vida. Enquanto Satanás vai usar pessoas para derrubar você, Deus vai usar pessoas que vão estender a mão para você. Deus vai usar pessoas que vão poder sorrir para você, independente de qual seja a circunstância da sua vida. Deus vai colocar pessoas que vão ter um sentimento de ternura, de compaixão, mesmo quando você estiver errado. Por quê? Porque são pessoas diferentes. São as pessoas que são enviadas pelo próprio Deus na minha vida, na sua vida. E eu e você precisamos acreditar nisso. Então, existem as ideias que vêm do próprio Deus, existem os interesses que vêm diretamente de Deus para nós, existem as prioridades, existem os valores, tudo isso vem da mão de Deus, da mente de Deus. Então, busque alegria em tudo aquilo que vem de Deus. No que você está baseando a sua vida? O salmista nos lembra que aqueles que se deleitam na lei do Senhor, esses são como árvores frondosas. Que coisa boa, naquele dia quente, de sol, você poder parar debaixo daquela árvore frondosa. Nós, irmãos, vamos nos tornar assim. É assim que Deus espera que nós sejamos, que nossas vidas sejam um bálsamo na vida de outras pessoas, que eu e você sejamos capazes de aliviar a dor, de restaurar os corações, de oferecer saída, oferecer guarida. Essa árvore frondosa é aquela que prospera e mesmo na estação seca, ela continua viva. Mesmo nos momentos em que as folhas vão cair, ela está muito bem fundamentada e as suas raízes estão bem cravadas na terra. E na hora certa, ela volta a ser exuberante. Assim eu e você também vamos passar por lutas, dificuldades, dores, mas vamos ter sempre a alegria e a satisfação da presença do nosso Deus. E eu quero terminar com um outro salmo, Salmo número 37. Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo número 37. Aqui no Salmo 37 está o versículo da palavra de Deus que eu mais gosto. E é o versículo número 4. Ele diz o seguinte: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. E eu queria explicar o que isso significa. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Quando eu e você nos deleitamos exclusivamente no Senhor, os nossos corações são transformados. Aquilo que alegra o meu coração vai ser aquilo que alegra o coração de Deus. Aquilo que a minha boca fala vai ser aquilo que a boca do Senhor fala. Eu vou me tornar parecido com Deus
em pensamento. E a palavra de Deus diz que nós recebemos a mente de Cristo, para que possamos nos tornar parecidos com o Senhor Deus. Os nossos desejos vão se tornar os desejos de Deus. Então, quando eu e você tivermos desejos em nossos corações, esses desejos estão sendo influenciados pela presença de Deus em nós. E esses desejos, eles vão se concretizar um a um, momento após momento. E o verso número 5 ainda diz o seguinte: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tudo que você não consegue fazer, Deus vai fazer. E nesse momento eu quero dar para você a oportunidade de se posicionar ao lado do Senhor, na presença do Senhor, diante da palavra do Senhor, talvez reassumindo hoje um compromisso com o Senhor. E eu queria que você baixasse sua cabeça, queria que você fechasse seus olhos. E eu quero nesse momento convidar você para sair do seu lugar. Se você reconhece nessa noite o quanto é desafiador para você o não se afastar de Deus, o quanto você de verdade precisa lutar para que você não se afaste de Deus. Se você consegue ter clareza de que Deus não abandona você, então você não está nessa luta sozinho.